Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Criptográfico, aqui quem fala é o Tainan. Hoje é o dia 15 de julho e vamos para a nossa análise da noite aí, atualizando a situação do Bitcoin. Eu prometi hoje que eu ia atualizar a situação do Bitcoin, porque hoje, depois das 21 horas, a gente ia saber se o MACD, o indicador que eu estava comentando, iria cruzar. E a gente tem aí, pessoal, aquela combinação que talvez não seja a combinação mais animadora para a maioria das pessoas aí, tá? O MACD, aquele indicador que eu comentei na análise que eu fiz hoje de tarde, ele cruzou, tá, pessoal? Ele cruzou para baixo. Essa linha azul passou para baixo aqui da linha laranja. O que isso significa, pessoal? Isso significa que as médias móveis mais rápidas estão se afastando das médias móveis mais lentas para baixo. Isso indica que o preço tá havendo uma pressão vendedora. Imagina que tem uma queda de braço, pessoal. Eu e uma outra pessoa tem dois braços fazendo uma queda de braço. Quando o preço está em equilíbrio, o mercado está lateral, é que os vendedores e os compradores nessa queda de braço, eles estão fazendo a mesma força. Os dois estão equilibrados. Um não consegue empurrar nem o outro. Porém, pessoal, o MACD, quando o mercado está lateral e tem um movimento a favor da tendência, a gente consegue ver quem que está começando a virar assim na queda de braço. Imagina uma queda de braço. Um começa a empurrar o braço assim do outro. Ou seja, esse aí começa a ter mais força. Depois de ficar muito tempo ali equilibrado, medindo força entre os compradores e os vendedores, tentando jogar o mercado para cima ou para baixo, os vendedores começam a fazer força. E é isso que, na minha opinião, o MACD ele está denotando. Pode acontecer de falhar, Tainan? Pode, tá? Porém, aqui ele está a favor da tendência prévia, que a gente tem aí desde maio uma tendência de baixa no Bitcoin. O Bitcoin vem fazendo aí máximas e mínimas cada vez menores, tá? E o MACD nesse nível aqui indica que, nessa situação aqui de cruzamento, indica que os vendedores estão começando a ganhar força. Outra coisa aí que indica que o mercado vai estourar em breve, pessoal, é o fechamento das bandas Bollinger, que é um indicador aí de volatilidade, mostrando que a volatilidade está muito baixa, e agora o MACD mostrando aí que pode explodir para baixo o mercado. Então, pessoal, a gente tem aí um sinal não muito agradável e, ao que tudo indica, pelo menos na minha opinião, não deve demorar muito para a gente ver o mercado fazendo uma queda, tá? Ah, Tainan, você pode estar errado? Eu posso estar. Mas eu vou falar com vocês, pessoal. Eu até abri um short hoje, tá? Porque eu acho que agora tem uma possibilidade grande aí de o Bitcoin ir lá para baixo. Se não for, pega o stop e paciência, viu? Então, para o Bitcoin, eu tô com uma perspectiva um pouco mais baixista agora, tá, pessoal? Acho que tem chance aí dele fazer novos fundos aí e talvez até ultrapassar essa mínima anterior, que foi na região dos 28 mil dólares. Vamos acompanhar e ver o que acontece com o Bitcoin. Bem, pessoal, outra coisa aqui que está me chamando a atenção, aí já saindo da análise gráfica, indo para a análise de sentimento, aqui no TRDR, é o Long Short Ratio, pessoal. O que é isso? Long Short Ratio aí se aproximando de 3. O que isso significa? Aqui agora ele está em 2.7, significa que tem 2.7 pessoas compradas apostando na alta para cada 2.7 para cada pessoa que está vendida, ou seja, 2.7 pessoas compradas para cada pessoa que está apostando na queda. Então o pessoal está apostando muito mais na alta, né? Então está desproporcional isso, está desequilibrado. Tem quase 3 pessoas apostando na alta para 3 pessoas apostando na queda. Geralmente no mercado a maioria erra, viu? Outra coisa aqui que está chamando atenção é o CVD das sardinhas, o volume das ordens a mercado de 0 a 1.000 dólares. Sardinhas aí aumentando as posições agora, pessoal. Vejam só essa subida aqui que está dando. Isso é as sardinhas dando ordens de compra aí a mercado, tá? O que não é nada muito um bom indicador. O indicador aí que a gente tem que não está sinalizando queda é a taxa de funding que ficou negativa, mostrando aí uma pressão vendedora maior, pelo menos lá na Binance Futures, tá? Mas os indicadores aqui no geral estão mostrando aí que o mercado está correndo um risco sim de queda, principalmente o Long Short Ratio, que está muito alto em comparação com o que a gente teve nos últimos dias. O Open Interest está alto, ele está caindo agora, mas ele está alto ainda. Ele está num patamar alto, mostrando que ainda há liquidez aí para as instituições a qualquer momento jogar o mercado para baixo. Então, pessoal, se eu fosse vocês, tomariam cuidado, tá? Eu vou responder uma pergunta depois no final do vídeo aí de um inscrito, que eu acho que é uma pergunta pertinente para muitas pessoas com relação ao próprio Bitcoin para quem está em hold, viu? Pessoal, outra moeda aí que a gente não poderia deixar de falar nesse momento
é da Solana, tá, pessoal? Essa aí, o pessoal tá me pedindo e eu tô prometendo que vou olhar, e eu sempre esqueço na hora de fazer o vídeo, tá? Mas dessa vez não vai passar. Vou falar aqui da Solana, fazer uma análise dela. E, pessoal, por que eu vou pro par Bitcoin e não pro par dólar? O par dólar tá bem definido, tá? No par dólar não dá para ver nenhum padrão muito claro. Aqui no par Bitcoin a gente vê claramente aí um triângulo descendente. Ó, um triângulo, desculpa, gente, um triângulo simétrico, que é um padrão de indecisão, mas que já nos dá uma dica, né? Que se ele for rompido para cima, a Solana vai para cima, se valoriza frente ao Bitcoin, e o que dá a ela grande possibilidade de se valorizar frente ao dólar, de valer mais dólares, tá? Se romper para baixo, queda, viu, pessoal? O que eu tô achando, pessoal? Qual que é a minha visão? O gráfico da Solana tá parecido com o gráfico da Cardano e de muitas outras moedas. O que isso me indica, então? O que eu penso? Eu penso que essas moedas estão esperando o Bitcoin se decidir. Logo, se ele vai cair ou se ele vai subir. Se as coisas acontecerem no Bitcoin como eu estou acreditando que vão acontecer, estou acreditando que ele pode cair aí em breve, a Solana, a Cardano, essas moedas podem romper esses triângulos simétricos que elas formaram para baixo. São padrão de indecisão, tá, gente? Padrões gráficos, geralmente, eles mostram a psicologia das massas, o que as pessoas estão pensando. Geralmente, quando tá aqui num triângulo simétrico, é porque o mercado, os traders, estão esperando para ver o que vai acontecer, para eles tomarem a decisão. Eles querem que alguma coisa aconteça, tá? E eu acho que o mercado tá esperando isso nas altcoins. As pessoas estão esperando para ver se o Bitcoin vai ficar estável, vai subir, vai dar uma perspectiva melhor para a Solana subir, a maioria das altcoins subir, ou se ele vai cair e puxar tudo para baixo de vez, tá? Porque geralmente quando o Bitcoin sobe ou fica lateral, costuma ser favorável para as altcoins, e geralmente quando ele cai, na maioria das vezes as altcoins se desvalorizam frente a ele e frente ao dólar, tá? Então, por quê, né, pessoal? Porque a altcoin é um ativo de extremo risco. O Bitcoin já é um ativo de risco. É um ativo extremamente volátil, mas as altcoins são de mais risco ainda. Quando as pessoas estão com medo, quando ninguém quer tomar risco, as pessoas vão sair das altcoins e ir para o mais seguro, que é o Tether, que é o dólar, que é o Bitcoin, e não vão querer ficar expostas às altcoins, porque em momentos de queda elas costumam fazer quedas aí muito maiores do que o próprio Bitcoin, tá, pessoal? Outra moeda que eu tenho que falar aqui, pessoal, a TLP, TLM, né? TLM, me pediram também. Subindo aí 5% hoje, né, pessoal? Hoje não. Confundi aqui. Hoje ela tá caindo 4%. Bem, pessoal, olha, eu acho que essa moeda aqui não tá uma moeda boa para comprar, tá? Acredito que ela subiu aí por causa daquela AXS que estava subindo, que é um token de jogo, então acaba que quando um setor, né, moedas de um setor começa a subir, acaba puxando as outras do mesmo setor. Isso é muito comum acontecer também no mercado acionário, tá? Às vezes a Vale sobe porque o preço de minério de ferro sobe, outras mineradoras sobem. Enfim, é muito comum esse tipo de coisa. E aqui no mercado de criptomoedas a gente tem a mesma coisa. Eu acho que eu não tô sabendo de nenhuma hype aqui nessa moeda. O Léo me falou isso ontem, tá? Que ela parece que ela também é uma moeda de jogo. E enfim, pessoal, ela bateu aqui numa região de resistência, pessoal. Essa região aqui dos 26 centavos é uma região de resistência. Ela deixou um candle no diário feio aqui ontem, tá? Ontem não, foi o candle de hoje, 15 de julho, martelo invertido. Pessoal, eu vejo grande possibilidade dela recuar, tá? Então, eu não compraria, acho que ela tá esticada, acho que ela tá arriscada, acho que vocês devem tomar cuidado, esperar aí, ver se vai ter algum sinal mais claro, porque para mim isso aqui é uma moeda numa região de resistência. Vejo que essa região já segurou o preço aqui, uma vez que ele tentou subir lá em junho, no início de junho, já impediu que o preço caísse lá em abril, né? Que uma região foi uma região de suporte, ou seja, foi suporte, foi resistência, então agora tende a ser resistência. E o preço, quando encontra ela, tende a recuar, tá, pessoal? Então, sobre a TLM, é isso, viu, pessoal? Outra moeda aí que me pediram, tô olhando no caderno aqui, gente, porque senão eu acabo esquecendo, tá? XRP, pessoal. XRP aí para baixo do suporte dos 60 centavos, tá com cara de que vai passar para baixo do suporte dos 60 centavos, né, pessoal? Esse suporte dos 60 centavos, ele é muito importante para XRP, tá? E, galera, ela tá em cima do suporte, legal, tá segurando, mas tá com muita cara de que vai passar, pessoal. Vamos ver aqui se ela consegue segurar, mas se a XRP passar aqui para baixo, os próximos suportes dela estão lá na região dos 40 centavos, tá? Os próximos suportes mais importantes na região dos 45, 47 centavos. Então,
XRP, galera, não tá legal. No gráfico dólar, tá fazendo aí claramente topos e fundos cada vez mais baixos, né? Se a gente pegar aqui no gráfico, ó, a gente vê um topo, outro topo mais baixo, outro topo mais baixo, outro topo mais baixo, fundo, outro fundo mais baixo, outro fundo mais baixo. Então, tendência de baixa, tá? Isso aqui a gente tá olhando o gráfico diário, né? Então, o que é mais complicado ainda para XRP, tá? Então, a gente vê uma tendência clara de baixa aqui, de desvalorização, a tendência é que ela se desvalorize. A gente tem também aqui o que parece ser um topo duplo, né, um padrão de reversão de tendência. O mercado vinha numa tendência de alta, fazendo topos e fundos cada vez mais altos. Ele vai lá, faz um topo duplo e reverte para uma tendência de baixa, tá? Eu acho que eu já cheguei a projetar o alvo aqui desse topo duplo. Vamos relembrar aqui onde seria. Na verdade, a projeção acaba fazendo aquelas projeções distorcidas por causa da escala gráfica, né, pessoal? Infelizmente, não tem muito o que fazer aqui não. Mas, de qualquer forma, a gente sabe que ela está projetada para baixo, a tendência dela é de baixa. Então, eu sinceramente estou acreditando aqui que tem uma grande possibilidade dela romper esse suporte dos 60 centavos, que é um suporte importante, porque ela está na tendência de baixa e não entrou volume aqui quando ela chegou aqui nessa região de suporte, tá, pessoal? Não entrou volume aqui para defender. Geralmente, quando bate numa região de suporte muito importante, como é os 60 centavos aqui para XRP, o mercado vem aqui e bate nesse suporte. O que precisa acontecer para um ativo subir e se valorizar? Pessoas precisam comprar para ele fazer esse movimento de subida. Então a gente tem que ter um volume comprador, o volume tem que estar aumentando aqui na hora que ele baixa no suporte. O que aconteceu? Ela chegou aqui no suporte e o volume está diminuindo, né, pessoal? Tá testando demais, parece que ela vai fazer um movimento aí de perder esse último fundo e continuar fazendo topos e fundos cada vez mais baixos, viu, pessoal? Infelizmente, a situação da XRP não é das melhores. Outra moeda aí que me pediram, tá? É a Polkadot. Polkadot. E ela eu tinha até analisado no final de semana, pessoal, a moeda que tava horrível de gráfico. Horrível. Sem comentários, né? Lembram da bandeira de baixa que eu havia comentado na Polkadot? Que tava projetando ela lá na região dos 6 dólares? Pois é. Aquela bandeira de baixa, essa daqui, ela foi rompida, pessoal. Então, a Polkadot tem grandes chances aí dela se desvalorizar e ir até a região dos 6 dólares, tá, pessoal? Ah, Tainan, eu gosto muito dessa moeda, não fala isso, mas infelizmente, meus amigos, é o que está acontecendo. Ela rompeu a bandeira para baixo, já tinha rompido outra, né? E agora outra bandeira de baixa, tá com um topo duplo aqui em cima, projetando ela também na região dos 6 dólares. Então, pessoal, é complicado, viu? Se a gente pegar aqui, ó, projetar esse topo duplo para baixo, 6 dólares, pessoal. Ela agora está em 12, ou seja, tem uma grande possibilidade da Polkadot se desvalorizar em 50%, tá? E aqui ela já perdeu o fundo anterior, né? Já chegou a violar o fundo anterior, então a moeda aí, a perspectiva para o mercado não tá muito boa, viu, pessoal? Outra moeda que me pediram para falar, XLM, vamos ver aqui, essa tem uns dias que eu não vejo, tá? A XLM, pessoal, mesma situação da XRP, tá? A gente vê aqui topo, depois um topo mais baixo, fundo, depois um fundo mais baixo, topo mais baixo que o topo anterior, ou seja, moedinha aí fazendo topos e fundos cada vez mais baixos no gráfico diário, tendência de desvalorização, viu, pessoal? Principalmente se o Bitcoin cair. Então, pessoal, para XLM é isso. Pessoal, uma pergunta aí que me fizeram num comentário do vídeo Tainan, eu tô com prejuízo no hold de Bitcoin, eu comprei Bitcoin e estou no prejuízo, o que eu faço? Bem, pessoal, olha, eu penso que isso depende muito do que você está pretendendo fazer, tá? E depende também do prejuízo do que você tem. Se você tem um prejuízo de 50%, eu acho que talvez valha a pena o esforço de segurar ele aí por um tempo, independente do que seja, porque você vai perder metade do seu patrimônio, né? Bem, eu não sei exatamente qual a situação de quem me perguntou isso, mas acho que cada caso é um caso. Penso que, por exemplo, uma pessoa que comprou ali um dinheiro que ela pode perder, um dinheiro que ela não precisa dele, eu penso que ela pode simplesmente fazer hold e deixar, porque a tendência principal do Bitcoin, pessoal, é uma tendência de alta, tá? Se a gente pegar aqui no longo prazo, a tendência é que ele se valorize. Vou abrir aqui o gráfico mensal do Bitcoin e trazer para vocês o histórico dele desde 2011. O que o Bitcoin faz, pessoal? Topos e fundos cada vez mais altos, tá? Topos e fundos mais altos, topos e fundos mais altos, topos e fundos mais altos. Tendência de valorização, tendência de subir. Então, se você tiver paciência para segurar ele no longo prazo, é bem provável que você vai ganhar dinheiro, tá? Então,
Para quem não precisa do dinheiro, essa é a minha dica. Para quem precisa do dinheiro, colocou um dinheiro ali que precisava dele, não podia, pegou o dinheiro, sei lá, o dinheiro que ia viajar para fazer uma entrevista de emprego, pegou esse dinheiro e colocou aí. Eu sugiro que venda, porque existe risco dele cair mais. Você está colocando seu dinheiro num negócio extremamente volátil. Isso para quem precisa do dinheiro urgente. Agora, se você consegue segurar ele aí por um tempo, tranquilo. Eu acho que é mais problemático quando a pessoa está em hold de altcoin e acaba segurando ela, porque muitas altcoins às vezes não voltam, mas no caso do Bitcoin é um pouco mais tranquilo, viu, pessoal? É bem mais tranquilo porque a tendência principal dele é de alta, tá? Então, se eu tivesse um prejuízo no Bitcoin hoje, o que eu faria? Eu seguraria. Eu deixaria se fosse um dinheiro que eu não precisasse. Se fosse um dinheiro que precisasse, é outra história. Agora, se você entrou num trade sem stop e deu errado, o mercado está indo contra você e o prejuízo ainda não está grande, se for trade, meu amigo, o ideal é você usar stop ou fazer algum gerenciamento de risco. Se tiver entrado ali errado, não tem mais jeito de colocar stop, agora assume o prejuízo e sai. Entendeu? Se for um trade que deu errado ali, é melhor você assumir o prejuízo, porque se depois ele cai 40%, 50%, porque o próximo suporte importante dele aqui é nos 20%. Né? De 30 para 20 é 50% de queda. Eu não sei se você aguenta perder 50%. Nesse caso, se você não usou stop e não estopou quando deveria, talvez seja melhor você assumir o prejuízo. Não é 50%, é 36%, tá, gente? Mas, enfim, o prejuízo ele sempre pode ficar maior. Então, eu acho que essa questão de vender ou não, de segurar o prejuízo ou não, depende muito do que você está fazendo, de qual a sua intenção e de o quanto você precisa do dinheiro que você apostou, beleza? Pessoal, no mais é isso, desejo a vocês aí uma ótima noite e bons negócios. Até mais, tchau. E se quer me ajudar de alguma forma, deixa o like, compartilha meus vídeos. O link dessa plataforma que eu estou utilizando para ver os gráficos, a Atani, tá embaixo na descrição, beleza? No mais, desejo a vocês aí uma ótima noite e bons negócios. Até mais, tchau.